Oi, minha gente! Estamos aqui no 7º episódio do podcast A Gente Fala. Eu, Josi Desidério, juntamente com a Adriana Nascimento, estamos com duas convidadas especiais. Nós estamos falando de Mani Rego, que é empreendedora, digital influencer com mais de 5 milhões de seguidores e tem uma história de superação maravilhosa, que eu tenho certeza que você também vai se inspirar. E temos também a doutora Kátia Alves. É um prazer recebê-la, a doutora Kátia Alves. Ela que também vem com um histórico, uma trajetória incrível. Ela é a primeira mulher no Brasil e a única na Bahia em assumir o cargo de secretária de Segurança Pública do nosso estado. Então já sabe que nós iremos falar sobre desafios, né, Adriana? Sobre empreendedorismo, sobre empoderamento da mulher. Isso! E claro, né, com as nossas convidadas. Eu quero agradecer tanto a Mani, bem como a doutora Kátia Alves, pela oportunidade de vocês estarem compartilhando um pouco da trajetória de vocês aqui no podcast A Gente Fala. Então vamos lá, queria ouvir um pouquinho, né, de vocês. Vamos começar com Mani. Fala um pouquinho, Mani, assim, de o que você está vivendo hoje, né, nessa sua nova trajetória. A gente sabe que você não começou como empreendedora agora. Eu já fui sua cliente lá atrás, você vendia uns doces, assim, maravilhosos. Você pode não saber, mas a gente encomendava e levava para a escola, distribuía com todos os professores, principalmente época de Páscoa. Ia lá os kitzinhos. Eu lembro que eu tinha um colega que trabalhava ali naquele hospital. Sim. E ele era do exército não, da aeronáutica, né? Do exército. É, do exército. E aí ele sempre levava, a gente pedia as encomendas, ele levava pra gente. Ai, que massa! Então já tem algum tempo. Né? E ver realmente, assim, como você, né, desenvolveu nessa carreira, como você aproveitou as oportunidades também. Sim. Isso é bem bacana. Queria que você falasse um pouquinho como foi que tudo isso assim, aconteceu e como você vem se sentindo, né? Primeiramente, agradecer o convite, né? Estar aqui com essas mulheres maravilhosas, potentes. Fico muito feliz em saber, né, que meu brigadeiro chegou até vocês. Chegou, sim. Para os hambúrguer. Falta os cuscuz. As tapiocas. As tapiocas. Mas vamos marcar para fazer. Eu sou assistente social, né, de formação. O empreendedorismo entrou nas nossas vidas quando nem se falava essa palavra empreendedorismo, né? Meu pai foi embora de casa muito cedo e aí minha mãe teve que cuidar das 4 filhas, então ela sempre colocava algo para a gente vender, né? Ela já fez geladinho, ela fazia, a gente vendia em casa mesmo. Ontem eu até gravei fazendo uns biscoitinhos, que ela faz um biscoitinho em 5 quilos maravilhosos. E ela comenta, né, que ela fazia a massa, né, dos biscoitos e a gente fazia, modelava, e ela sabe, e a gente vendia também. Então, quando não se falava em empreendedorismo, a gente já era empreendedora sem saber. E a partir do momento que eu fico desempregada, né, que aí eu digo, eu vou ter que fazer alguma coisa, e aí surgiu a ideia, né, que não foi minha, no primeiro momento foi de Fá, minha irmã. Que aí eu fui para o Rio de Janeiro e tinha muito essas bikes, né? Lá tinha muito forte, aqui em Salvador ainda não tinha. E aí, quando eu voltei, ela teve a ideia de falar assim, por que você, já que você está desempregada, por que você não coloca uma bike para você vender? Não era nem brigadeiro na época, era palha italiana, né, que chama. Sim, acho que era palha italiana. Só que eu não acertei fazer aquele negócio. Porque minha mãe sempre foi muito boa de cozinha e eu sempre fui muito boa de comer, né? Então não tinha muito traquejo na cozinha. E aí eu tentei fazer e não deu certo, ficou duro, horrível. Aí eu falei, poxa, agora eu vou fazer o quê? Vou ver se eu consigo fazer um brigadeiro. E aí tentei fazer o brigadeiro, fiz, montei. Meu pai na época me ajudou, né? Fabiana também me ajudou com os insumos, eu fiz. E do jeito que saiu, eu falei, não, vou vender assim, eu não vou jogar fora. E deu certo. Eu não tinha nem como, né? Naquele momento. Naquele momento, e aí a gente montou a bike tudo direitinho. Antes disso tudo, eu fui procurar um lugar, né, para colocar a bike para vender. E aí, como era próximo de casa, o metrô de Brotas, foi nesse local ali, no metrô de Brotas, que eu comecei a empreender, viver do empreendedorismo, né? Viver da venda dos brigadeiros. Então, foi ali onde tudo começou. Foi o seu marco, mesmo sem exatamente ter o conhecimento da condição que você iria estar hoje. Mas era justamente a necessidade. Sim. E muitos empreendedores surgem através da necessidade. É isso que eu falo muito. Muitas vezes as mulheres começam a empreender por necessidade. Foi o meu caso, né? Necessidade de manter a casa, de sobrevivência, realmente. Claro. Eu não sabia nada do que era vender. Não vou nem falar nem a palavra empreendedorismo, mas do que era vender, como é que eu conseguia tirar o meu lucro, nada. Eu fazia tudo, eu queria vender, porque eu precisava... Daquele retorno rápido. Aquele retorno, então eu ia fazendo do jeito. E eu fui aprendendo fazendo, né? Fui aprendendo fazendo. Tinha dia que dava certo, tinha dia que não dava, mas ainda assim eu não desistia. E como você traz assim, você já tinha uma formação, então ali
talvez fosse só algo temporário. Sim, Né? sim, Vou fazer para sim, sobreviver enquanto sim, não surge sim. outra coisa. Na hora que surgir, vou largar. Eu digo porque eu também já estive nesse lugar, né? De começar, não, eu não posso ficar desempregada, Tem que então fazer alguma vamos coisa, né, doutora tentar Kátia? fazer algo para ganhar dinheiro. Eu fazia muito bijuteria. Ó, Mas quando como você... deu, perdão, mas como deu muito certo, né? Deu Sim. muito certo a venda dos brigadeiros. Eu mantive minha família com a venda dos brigadeiros durante 3 anos. Que maravilha. 2 anos e meio, 2 anos e meio mais ou menos. Mantendo, vendendo brigadeiro. Fazendo encomenda, levando para o hospital. E aí vai. O de Na boca em Páscoa boca vai bombava. longe. Na Páscoa bombava. Você falou aí, Mani, a questão também da sua mãe, né? Mãe solo, né? Para poder criar 4 filhas, não é fácil, principalmente com um mundo tão violento que vivemos já há algum tempo e agora, infelizmente, parece que a cada dia só piora, né, doutora Kátia? E aí eu me lembro também, por já conhecer a sua história, doutora Kátia, eu quero que você também traga pra gente, porque antes de você ser delegada da Polícia Civil, antes de você também ter assumido esse cargo tão importante que é liderar, né, estar ali em linha de frente a toda a criminalidade como, inclusive, mulher. Né? A mulher, inclusive, há um tempo atrás, que antes ainda havia uma restrição da nossa parte em assumir determinados cargos, não por falta de competência, mas pelos olhares que vinham de encontro a gente. Então, você teve muita coragem e abriu as portas para várias outras mulheres que também queiram. Mas antes disso, eu quero saber a tua história, porque você também é do interior da Bahia. Conta pra gente aí um pouquinho. Muito obrigada pela oportunidade, por poder estar aqui com Mani e com vocês, compartilhando um pouco disso. Bom, eu nasci e me criei no interior do estado, sou a quinta de 9 filhos. Meu pai era dentista e professor da rede estadual, e minha mãe, dona de casa, costureira e cozinheira. Era essa a profissão dela, eu acho que mais até mãe. Que teve a missão de educar 9 filhos e preparar 9 para a vida. Aos 9 anos eu comecei a trabalhar com meu pai no consultório, era auxiliar dele, de dentista, mas aquela profissão nunca me despertou interesse. O que eu gostava mesmo era de ouvir Sociedade contra o Crime e ler a página policial do jornal à tarde, que chegava em Rui Barbosa com um dia de atraso. Então era uma página inteira que eu ficava ali. Aquilo me despertava interesse. E eu sempre gostei de ajudar o próximo, de ouvir, né? Então, eu ingressei, fiz a faculdade de Direito aqui, vim para cá, estudei. Claro que a gente enfrenta dificuldades, porque você vindo do interior, de uma escola pública, chegar na Universidade Federal da Bahia, há quase 50 anos atrás, não foi uma tarefa muito fácil, porque ali era extremamente elitista, né? Só os alunos oriundos da rede privada que tinham essa oportunidade. Eu acho porque eu estudei muito, entrei na UFBA, mas fiquei algum tempo invisível lá dentro, né? Ninguém me conhecia, ninguém sabia, eu não frequentava clubes aqui, nem os locais de badalação na época, as boates, não tinha condições de fazer isso. Eu andava no meu ônibus, ia para a faculdade, estudava e logo no primeiro semestre eu tive que arranjar um trabalho, ganhando um salário mínimo para poder me manter na faculdade. Que é difícil, com 9 filhos, uma única pessoa trabalhando para manter, né? Então, entrei no escritório de advocacia, ia para o Tribunal de Justiça todos os dias e minha paixão pelo direito penal só aumentava. Até que fui contratada como estagiária do Tribunal de Justiça na 2ª Câmara Criminal. Então, tive acesso às apelações criminais todas, li aqueles processos. E quando veio a oportunidade de fazer o concurso, eu ingressei na Polícia Civil, em 86, já se vão quase 39 anos. E minha paixão só aumentava, porque o meu trabalho não tinha rotina. Eu sempre tive muito cuidado com o outro, porque eu sempre vi como meu cliente, eu policial, meu cliente nunca foi o bandido. Meu cliente sempre foi a vítima. Então, eu estudava, eu me preparava e eu estava ali para ouvi-la. Já que o Estado não teve condições de prevenir a violência que ela sofreu, eu, como delegada, tinha o dever de acolher e de, pelo menos, positivar a autoria e punir o marginal. Para o marginal, a lei. Para a vítima, a escuta, o acolhimento, o carinho, a presença do Estado. Então, foi assim que eu sempre desenvolvi as minhas atividades policiais.
Para o marginal, não. É a lei, a mão dura da lei, que hoje não está nem tão dura assim, deveria ser bem mais pesada, mas, infelizmente, não vem sendo, e daí o aumento da violência que você citou anteriormente. Bom, além disso, me deparei também a questão da violência doméstica, que para mim sempre foi uma grande ferida. Como mulher, como mãe, como filha, e hoje como avó de 4 meninas. Então, esse assunto, esse tema sempre me tocou profundamente. Tanto que, quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, bem antes da Lei Maria da Penha, muito antes da Casa da Mulher Brasileira, nós criamos aqui a Pousada de Maria. Criamos a Pousada de Maria, funcionava ali no Ciaeroporto, já perto de Simões Filho. E o governador César Borges, na época, assim como o Tessia Borges, eles se sensibilizaram com a problemática que eu apresentei a eles. Qual era a nossa realidade nas delegacias? Mulheres que chegavam, muitas vezes com filhos, com a roupa do corpo, a criança sem nenhuma fralda, e não tinha condições de voltar para casa. E nós também não tínhamos estrutura física para receber essas vítimas. Eu levava a roupa de meus filhos quando não serviam mais, que eles cresciam, e as outras policiais também, mulheres, tinham essa sensibilidade. A gente levava, deixava na delegacia para essas emergências nós termos como acolher, pelo menos até encontrar um parente para poder levar. Hoje nós temos uma rede de apoio grande, mas mesmo assim é complicado. Conta da demanda. Lá, há quase 40 anos atrás, era bem pior. Tanto que eu registro meu primeiro contato com Santa Dulce. Eu trabalhava no Bonfim, e ela ali no Hospital Santo Antônio. Eu recebia as vítimas de violência doméstica, às vezes braço quebrado, a cabeça, criança também, vítima de violência. E nós não tínhamos ali no Bonfim para onde levar. Era uma viatura, o HGV na época, que hoje é o Hospital Geral, era ali no Canela. Sim. Então, às vezes, não tinha nem gasolina para a viatura sair do Bonfim para vir para o Canela. Aí, uma vez eu levei lá no hospital e o segurança não aceitou. E eu fui lá conversar com Santa Dulce. Contei isso a ela, a dificuldade que eu estava enfrentando, para ver se ela abriria uma exceção para esses casos nós levarmos as vítimas. Ela disse, olhou assim para mim com a cabecinha baixa, botou a mão no peito e disse: pode trazer, minha filha, pode trazer. Eu sei que a dor maior que elas sentem não é o braço quebrado, nem o rosto que precisa uma sutura. A dor maior está aqui. Aí fez assim um gesto no coração. Pode trazer. Aí, a partir daquele momento, sempre que nós tínhamos aquele abrigo, aquele acolhimento lá de Santa Dulce. E eu agradeço a Deus todos os dias ter tido a oportunidade de conhecê-la e ela ter nos ajudado muito nesse aspecto. Que bom. Chega, eu me emocionei, viu? Hein, Mani? Mani chega a estar assim. Que bom, né? Ver esse relato, né, Adriana? Porque nós trazemos histórias. Isso. Né? Hoje, quando eu acredito que vocês também tenham essa noção, quando o pessoal vê a Mani Rego em rede, né? Quando o pessoal vê a doutora Kátia Alves e vê o histórico de ouvir falar, né? O que vocês contam, o que está registrado através de várias matérias, da imprensa. E o podcast A Gente Fala, a gente traz essa perspectiva do... Estamos aqui para poder ouvir de forma diferente. Né? A gente quer que vocês realmente abram o coração e sintam-se à vontade, porque tem milhares de mulheres que também vivem ou já viveu. Parece um recorte, né? Tipo assim, a doutora Kátia já veio do jeito que ela está aqui, nessa posição. Mani já é influencer desde quando nasceu. Então, as redes sociais, a mídia acaba trazendo isso para quem está de fora assistindo. Então, a nossa ideia é justamente trazer o que é que tem por trás para a Mani chegar aqui, para a doutora Kátia chegar aqui, né? Para a Josi estar aqui hoje, a Adriana estar sentada aqui hoje. O que foi que aconteceu lá? É para que as mulheres entendam que, independente das suas idades, independente do que elas passam, existe sim uma perspectiva lá na frente. Existem pessoas que nos inspiram. Aí a senhora fala... E ela me perguntou a questão da secretaria. Sim. Eu só puxei um viés, que foi a Pousada de Maria. Né? E que nós dávamos todo o acolhimento, tinha van, as crianças ficavam lá também junto com as vítimas, levavam para a escola, a Polícia Militar deu um apoio imenso, a Coronel Denise conhece bem essa história.
porque nós mantínhamos os policiais na porta das escolas das crianças para não serem importunadas. Depois, já na Limpurbe, a Semineto prefeito, ele criou ali a casa Santa Dulce, na Você também Ribeira. esteve de linha de frente, né? E eu sou a madrinha da Limpurbe. casa e eu fui presidente da Sim. Limpurbe. E lá eu também fiz um Natal sem violência. Nós arrecadamos das empresas, dos funcionários, dos garis, das estagiárias, doação para a gente montar essa casa de passagem para as mulheres. E foi assim, para mim, surpreendente. Teve uma estagiária que levou uma escova de dente para poder doar. E lá, depois da solenidade de entrega, nós equipamos a casa inteira, a Limpurbe e os doadores, a casa inteira. Aí essa estagiária pediu a palavra e deu o depoimento dela em casa com um ambiente tóxico, o pai agressor, e que ali ela estava feliz em saber que as mulheres já tinham para onde ir, coisa que a mãe dela muitas vezes sofreu sem ter esse espaço. Tinha um acolhimento, né? Não tinha. Então, essa questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, me acompanha desde sempre. E lá na secretaria, além da Pousada da Maria, nós fizemos também, Pousada de Maria, nós fizemos o programa Viver, que atendia vítimas de violência sexual, que é algo também que mexe demais comigo, mexe mesmo comigo, porque se nós analisarmos as estatísticas, as maiores vítimas são crianças de 0 a 14 anos. Sim. E os maiores autores, pais, padrastos, vizinhos, avós, que Suas hoje próximas, já estão né? aparecendo, os avós. Porque muitas vezes a mulher é mãe solo, né, não tem com quem deixar os filhos, deixa em casa com os pais dela, com os avós da criança, e não sabe que ali a Está em criança está perigo. sofrendo essa violência. E o Viver, ele recebia essas vítimas, acolhia, havia uma equipe multidisciplinar com psicólogos, ginecologistas, enfermeiros, assistentes sociais, que davam todo um suporte às vítimas, até a recepção era diferente. As vítimas de violência não iam para a recepção comum do Instituto Médico Legal, mas era uma parte interna que ninguém Tinha esse cuidado, né? visualizava, tinha. A enfermeira explicava como é que ia ser o exame, explicava a criança, porque o agressor, ele mete medo. Diz que o médico vai enfiar um ferro, vai fazer, vai acontecer, e elas tinham pânico. Sim. Então, havia toda essa sensibilização e nós acompanhávamos até os casos do aborto legal. Quais os médicos, a parte de assistência jurídica toda, nós dávamos todo esse acompanhamento ao Viver. Então, eu confesso a você, eu gostaria de nunca ter criado um programa como esse. Mas foi bom enquanto durou. O PT chegou, muda a política, então tem políticos que acham que antes de mim o caos, depois de mim o dilúvio. E aí terminam desfazendo aquilo que vinha dando certo. E que, Aí eu que bom de quero uma só forma tocar, sensível, né? Em ela ter esse histórico de Exatamente. ações, né, Mânia? Aí eu quero tocar agora para as duas, assim, porque a gente vai falando, aí eu ouço a doutora Cátia falar, né? Quando ela começou a carreira dela, há alguns anos atrás, a gente vê dentro de uma faculdade de Direito, onde predominava Homem. a figura masculina. Sim. Então, a mulher está ali em destaque e hoje está no posicionamento. Na época, né, acho que a ciência social menos, a pedagogia tinha mais mulheres, mas a gente sempre estava naquele lugar que, como se as outras profissões, no caso do direito, sempre estava superior a gente, né? Era assistência social. Hoje já mudou, Aquela né? mulher. Graças A a Deus. gente ainda- Hoje a as maioria são profissões são mulheres. importantes, Sim, cada um mas no seu ainda espaço. hoje, a gente ainda Hoje a vê gente a ainda luta vê uma- dentro dos magistrados, principalmente na área de direito, que muitas mulheres ainda sofrem, né? Dentro da... A gente teve a semana... Na magistratura, no Ministério Público. Não, eu acho que as mulheres, Menos, mas... elas sofrem o preconceito ainda hoje. A Sim, gente em não geral, pode né? negar, Em todas as nem esferas. esconder. E antes eu sofria o preconceito pela profissão que escolhi. Sim, Depois pelo cargo que estava exercendo. E hoje já vem a questão do etarismo. Então, aquilo que que a você gente falou, passou. você está muito velho para isso. isso. Mas o mercado já está se reposicionando em relação a isso, porque eles estão percebendo, né, não só a iniciativa privada, mas também o serviço público, que a experiência é extremamente importante, principalmente na área de segurança pública. Além do conhecimento, da questão técnica, hoje não é mais força, mas a questão técnica, o seu conhecimento prevalece O conhecimento, muito. é a experiência, Sim. é a forma de fazer. Sim. Então, isso não vem na receita.
Verdade. Tem os ingredientes. Agora, como fazer, nem sempre acompanha a receita. Exatamente. Então, eu acredito que muitas áreas da sociedade hoje estão pecando muito por Aí isso. vamos pegar esse fio aí do etarismo, né? A gente está no século XXI, a gente está vivendo uma sociedade onde todo mundo tem acesso a tudo, as pessoas estão nas redes sociais defendendo, e a gente percebe que muitas vezes na teoria é uma coisa, Na a gente prática, está ali na né? inclusão. Quando a gente fala de inclusão, a gente está colocando um todo mundo. A gente não fala só de deficiente, de pessoas negras, a gente está falando de um todo. Mas aí quando a gente vai para a rede social, aí eu vou trazer um pouquinho a fala para a Mani. E aí a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque aí as pessoas começam a nos julgar e começa a ser de uma crueldade que chega a mexer muitas vezes com o nosso emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho quando você vivenciou, né, esse preconceito dentro das redes sociais, né, quando vieram em algum momento pela sua idade te julgar. E aí julgam a gente pela idade, julgam a gente pela Pela história de vida, pela forma... pela história de vida, e julgam a gente pelo se a gente é gorda, se a gente é magra, biotipo. pelo nosso biotipo, que a sociedade desenha a pessoa ideal. Mas, ao mesmo tempo, é um discurso que a gente percebe que está sempre em contradição, né? Porque a gente prega uma coisa, mas na prática a gente faz outra. Eu Verdade. admiro muito vocês aí que têm redes sociais. Eu confesso que sou analógica, jurássica. Eu só tenho o Instagram, @KatiaAlvesOficial, por causa de campanhas políticas que participei e por entender que às vezes é bom você se manifestar em algumas questões referentes à segurança pública e à violência contra a mulher. Só exclusivamente. Eu não vivo esse mundo paralelo. Aí Essa vem Mani, realidade né? paralela eu não vivo. Mani, aí vai vir você. Agora é você. Aí vem Mani, conta porque, pra assim, gente. Hoje você é influenciadora, hoje você tem milhões de seguidores, né? Inspiração para muitas mulheres, porque a gente pensa que não. Outro dia eu estava conversando com o Josi, eu falei assim, Josi, às vezes eu recebo algumas mensagens, eu sou pequena, gente, assim, na minha área eu entendo muito de autismo, eu gosto muito, eu sempre estou trabalhando com as mães, tanto em comunidade, é algo que eu gosto. O Josi fala assim, quando você fala disso, os seus olhos brilham. Eu digo, eu tenho um propósito, eu estou aqui para ajudar aquelas famílias e aquelas crianças. E o retorno disso, né? E aí, quando a gente vê um retorno, né, a gente pensa assim, e algumas pessoas mandam mensagem, você me inspira. Aí eu fico assim, gente, como Que assim? bom que você me escutou. Né? A gente... Então, às vezes, me uma permita pequena- rapidinho, Adriana, só pra não fugir. Vai. É porque é importante. A gente teve um episódio para falar sobre o nanismo, né? E aí, em seguida, a gente recebeu uma mensagem e eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Porque é o que a gente é. A gente trata as pessoas da forma que elas são e tá tudo bem. E aí, a gente recebeu essa mensagem, a mensagem da seguinte forma: obrigada por olhar para nós de uma forma normal. Normal. Por não olhar pra gente como coitados, tadinhos, e ter aquela delicadeza por entender que nós não somos sim, autossuficientes pra poder estar aqui presente, batendo esse papo com Pouco vocês. se fala sobre esse tema, né? Sabe? E aí eu fiquei assim, não, mas é o que a gente faz com todo mundo, não tem como ser diferente. Com normalidade. E isso, para eles, foi algo assim, diferente. E eu Como quero assim? saber Ela de você, Mani. Conta pra mim, assim, porque foi algo novo. Sim. Você começou a empreender na prática, no meio da rua, diante da sua dificuldade, da sua necessidade. Tem toda essa sua trajetória que você trouxe pra gente. Mas eu quero saber de você o seguinte: como é que foi, na rede social, você conseguir construir esse contato, esse diálogo, essa forma única da Mani Rego se comunicar e sem delongas, do jeito que você é. E você vem ganhando realmente esse carinho, essa compatibilidade de vivências da vida dos seus seguidores através da tua história. E eu quero saber um pouquinho aí como é que funcionou, como é que foi e hoje, como é que você se enxerga com mais de 5 milhões de seguidores. Eu também não tinha rede social nenhuma. Isso, conte pra gente essa Eu não parte. tinha nenhuma rede social. Né? Sim. Eu não tinha. A rede social foi criada, né, a partir do momento do programa, para fortalecer quem ali estava. Mas era tudo muito novo para mim. Eu não conseguia gravar, eu era muito tímida. Então, eu estou aprendendo ainda, a cada dia, a lidar com a rede social. Foi uma parte muito cruel, como você fala, do etarismo, que eu sofro até hoje. As pessoas até hoje me acusam, falam muita coisa sobre a minha aparência, sobre a minha idade. E nos primeiros momentos disso tudo, porque como era tudo muito novo para mim, eu não sabia lidar com aquilo. Então, quando eu li alguns comentários das pessoas falando sobre meu caráter, falava sobre minha aparência física, falava um monte de coisa que eu não era, eu chorava muito, porque eu não sabia lidar com aquela situação. Eu disse assim, pô, eu nunca fiz mal nenhum a ninguém, eu não sou assim, eu não sou dessa forma, porque as pessoas me atacam pelo simples fato de eu ser uma mulher mais velha, como todo mundo vai chegar na idade. Isso não era problema nenhum para mim.
Mas é de uma perversidade tão grande, assim, sabe? Que às vezes eu leio algum comentário e digo assim, pra que isso, gente? Como é que você se sente ao atacar uma mulher dessa forma? Pelo simples fato de você se sentir melhor ao atacar ela. Então, eu me questionava e me perguntava muito. Mas, aí, ao decorrer do tempo, tinha pessoas que atacavam, mas tinha pessoas que iam. E eu falo, iam lá na barraca, me chamavam no cantinho. Posso falar com você? Eu falei, claro. E aí me contava essa história de vida também. Eu sofri muito etarismo. Me contava. Então, quando eu ia ouvindo essas histórias, eram essas histórias que me fortaleciam. São essas histórias que me fortalecem. E são essas histórias que me fez estar e permanecer. Quando eu comecei também a observar que o Instagram era um canal, uma potência e uma forma também de dar voz às mulheres que passaram pelo que eu passei e que passam ainda, né? Então, eu disse, não, é aqui que eu vou ficar. Tentei desistir 1000 vezes, várias vezes eu tentei desistir, porque eu não sabia lidar com aquilo. E muitas vezes, quando a gente não sabe lidar com algo, a gente quer desistir. Algumas pessoas não, mas algumas sim. Porque fere, Fere, machuca. machuca demais. Faz parte. E eu não sabia. O meu problema era não saber lidar mesmo com aquela situação. E aí, quando eu saía, né? E quando eu saía, as mulheres vêm falar comigo. As mulheres me contam sua história de vida, né? Falam que se inspiram em mim. Então, isso foi me fortalecendo a cada dia. A cada dia. E eu disse, eu Você não criou vou uma rede parar. de apoio. Eu disse, eu não vou parar, eu vou continuar por essas mulheres. Eu vou continuar, eu vou estar aqui por elas. Porque alguém falou no começo aqui que a gente quer ser ouvido, a gente quer ser acolhido Claro. muitas vezes. Né? E muitas vezes a gente não consegue ter esse acolhimento. Para algumas pessoas é uma coisa simples, é só uma conversa. Para algumas pessoas é uma coisa mais complexa. Mas o ser humano, ele quer ser ouvido. Sim. Então, se eu consigo, a partir do momento das minhas redes sociais, dar ouvido a essas mulheres, né? E aí eu trago o projeto que é o Empreenda Ir Mulher, que você traz essa visibilidade de uma mulher empreendedora, tá? A partir do momento que ela conta a sua história de vida, que ela consegue se expressar, que ela mostra o seu trabalho para 5 milhões de pessoas, isso é muito legal. Sim. Então, eu estou aprendendo, todo dia eu aprendo. Ainda não consigo sentar aquele friozinho na barriga, porque eu ainda sinto aquele friozinho na barriga. É normal. Porque tudo é muito novo. É você sair do anonimato completo. Porque as pessoas não me viam em rede social nenhuma, porque eu não tinha rede social. Te viu na barraca, Não mãe. me viu na barraca. É. Então, Te conhecia era daquela época. nem na época do Brigadeiro eu tinha o Instagram para Não postar tinha nada. mesmo, não não. tinha Eu acho nenhuma que rede social. o impacto emocional que você traz, Mani, na tua fala, é justamente a forma que veio. Sim. O impacto que veio. Porque A transformação porque veio tudo Aí de eu vou vez. falar, eu vou Veio- falar como proprietária dessa área, veio né, do tudo, comportamento. né? Veio tudo de uma vez só. Aí eu- Foi como se jogasse tudo assim. Tome, resolva. E chegava um momento que eu só chorava. Porque dói. Porque eu dizia, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso tudo, Senhor? Mas, assim, e eu agradeço a Deus, tudo que eu faço na minha vida, agradeço a Deus por Ele ter me sustentado até aqui, me fortalecido. Agradeço as pessoas que oraram por mim, que me acolheram. E, assim, tudo deu muito certo, né? No que a gente propôs fazer, deu certo, graças a Deus. Porque a gente fazia tudo com muita verdade. Sim. Desde o primeiro momento até hoje, é com tudo com muita verdade. A gente não tinha uma equipe mega, como as pessoas pensam. Vem cá, você tinha quantos funcionários? Nada. Era tudo feito de uma forma orgânica, por 3, 4 pessoas. E era tudo de verdade. Não tinha nenhuma mentira. E muito familiar, né, Isso é mãe? bacana. Muito. Foi tudo muito orgânico. E eu acho Fabiana por que isso- diga. Fala, coitadinha, Fabiana. Rose, mandar um Era. abraço E aí pra eu vou Rose. falar um pouquinho do Beijo, olhar Rose. da analista do comportamento, que eu estou nessa área da psicologia também. Então, o que acontece? É o que eu trago, né? A gente, como sociedade, a gente traz duas verdades aí. A gente fala uma coisa no discurso, mas na prática a gente age de outra maneira. Às vezes a gente fala assim, não, você vê muito isso também quando a gente fala do próprio racismo estrutural, né? Que a gente fala uma coisa, mas na prática a gente faz outra. A gente fala de uma criança que a gente encontra com deficiência, mas a gente fala como mal educado e que aquela mãe não sabe ensinar. Então a gente não se coloca no lugar de mãe. Então a gente está ali na rede social, então a gente está ali como mulher, defendendo mulheres, mas nós próprias mulheres somos as primeiras a falar, se colocar. As mensagens que você recebia, na maioria foram de mulheres. E aí a gente Essa é a pergunta, grande que questão, né? sociedade é essa que a gente está vivendo, Tão né? controvérsias. E aí você trouxe essa A questão assim, maioria é. as pessoas pensam que a gente tem uma equipe por trás. Eu lembrei daquele meu curso que eu fiz no mês passado, que eu falei assim, não, vou botar meu curso para frente. Só que eu não tenho rede. E aí eu comecei a fazer tudo sozinha. A criar. Tudo sozinha. E as pessoas que estão assistindo, poxa, você contratou uma rede, você deve ter uma equipe, porque ninguém sabe do sofrimento que está aqui. É. Então, assim, às vezes as pessoas pegam recortes da nossa vida
e criam a história que elas querem. Sim. E muitas vezes nos ferem. Muito. E a gente, Verdade. como ser humano, a gente realmente vai ficar ferido. E a gente precisa desse momento. E aí, como você falou, a gente precisa trabalhar as emoções e não filtrar aquilo que realmente não cabe a Não gente. deixar aquilo paralisar, né? Exatamente. Porque se eu deixasse essas dores, né, essas críticas Porque vai- me paralisar, eu não estaria aqui hoje com vocês. E são dois lados, né? É. Tem as mulheres, tem algumas mulheres que acabam julgando, que também eu acredito que não seja culpa delas, porque às vezes vem de uma criação patriarcal. Sim. Uma educação que foi ensinada que você não deve estar naquele espaço porque não é pra você, é pro seu irmão que vai na frente, seu irmão que vai fazer isso. Tem toda essa questão histórica. Mas também tem outras mulheres que se enxergam, Se abraçam. que se né, abraçam, como a aí Moni vem, né, traz, empoderamento. do empoderamento a feminino, questão do que é coletivo. Muito. É. Aí vem a doutora Kátia. Doutora Kátia também, Mani, passou por algumas questões, alguns questionamentos, não vou dizer generalizar, né? Mas em algumas situações delicadas, que por ela ser uma mulher que essa e mulher tá fazendo aí? O que gostar essa mulher tá de se fazendo aí? arrumar, de estar linda, e a gente gosta, e aquelas também que não gostam, tudo bem, não deixa de ser mulher por isso. Nós respeitamos. Mas como é que faz essa questão de... Vou tentar tirar a capacidade dela, porque eu acredito que a Secretaria de Segurança Pública tem que estar ali um homem. Que não vai precisar estar se maquiando, se arrumando, se periquitando, falar igual a minha avó, minha gente. O baianês, É. para poder estar ali fazendo o que ela sabe fazer. E doutora Kátia passou alguns questionamentos, mas né? isso é do universo masculino, Sim, né? sim. Os homens, eles ainda não perceberam que nós, mulheres, nós temos a capacidade de fazer 10, 20, 30 coisas ao mesmo Pois tempo. bem. E fazer bem todas elas. E de salto. É, De salto. e ainda só, bem lembrado. O meu tá Bem aqui. lembrado, tá de E salto. ainda de salto. Só não correr atrás de bandido, que eu não corria de salto. Eu Sim, sempre né, tinha aí, tênis doutora. dentro da viatura É. para essas ocasiões. Então, isso a gente não podia fazer de salto. Mas os homens, eles, quando não têm, né? Eu digo os homens de um modo geral, Sim. quando ele, no meu caso, as críticas maiores foram Uhum. deles, dos jornalistas, homens. Você sofreu diante da Sofri, imprensa naquela eles época? Eles publicavam que eu não deveria estar na segurança pública, eu deveria estar no programa de Ana Maria Braga, dando receitas. Mal sabendo eles que eu cozinho muito bem, graças a Deus. Você ia Aprendi tirar de bastante. letra. marcar aí Ia tirar de letra. É, um podcast na Com- da cozinha. cozinha, Ela eu fazendo acho. brigadeiro, eu posso fazer comida baiana, comida sertaneja. Então, assim, eu gosto de cozinhar, eu aprendi a costurar, eu faço crochê hoje, então eu trabalho muito com Tem as mãos, gosto. uma diversidade. E trabalho muito com a cabeça, que eu acho que essa é a diferença. Sim. Então, para eles, eu tinha que estar no programa de Ana Maria Braga, no show da Xuxa, que eu era um golpe de marketing do estado da Bahia, do governo. Por Imagine. ser a única mulher no Brasil, a primeira, então eu tinha que ir a Brasília todo mês. Eram 56 pessoas reunidas no ministério e eu a única mulher. Queria que você estivesse representando, né? Já que era Pois única. é, então tinha que ser mais um homem. Claro que quando eu chegava, eu chamava atenção, porque eu era a única. E aí os colegas sempre observavam a minha maneira de falar, da maneira que eu me portava. E eu o tempo inteiro me policiando, que a mulher também é camaleão. A gente aprende a depender das circunstâncias, a gente tem que estar ali se adequando. Né? Verdade. Mas me conte, doutora Imani, olhando essa trajetória, esse resumo, esses recortes, que eu sei que vai muito além de tudo isso. E nem tudo também a gente está preparado para poder expor, para colocar em mesa. A gente respeita, claro. Mas assim, olhando o ontem para o agora, o que resume vocês nessa trajetória hoje? Se você puder dizer assim, hoje eu me encontro de tal forma porque a Kátia, de lá de trás, me trouxe essa perspectiva assim, assim, assim de vida. Ou a Mani de lá de trás. E aí o agora, com essas sementes, né? Que vocês também vêm plantando. Sim. Já vem a perspectiva do futuro. Mas antes da perspectiva do futuro, o agora. O que é que vocês fazem? Qual a reflexão que vocês trazem da vida de vocês para dividir com a sociedade? Hoje, eu sou uma mulher ainda em construção, né? Sim. Um dia após o outro. Eu descobri uma força que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha essa força. E quando eu percebi que eu era mais forte do que eu imaginava que eu era, e quando eu durmo e quando eu acordo, e eu digo, não, eu vou com toda dificuldade, eu vou com toda timidez,
Eu vou ainda com todas as críticas cruéis, mas eu vou também porque eu escuto muitas pessoas falarem que vê em mim uma força, que vê em mim uma mulher empoderada, que vê em mim algo que eu não sabia que eu tinha. Então, eu não tenho por que desistir e parar. Eu tenho que continuar. Caindo, levantando, caindo, levantando. Perfeito. Eu sei que eu não vou ser perfeita, nem quero ser, gente, perfeita. Umas pessoas, quando falam, né, que me criticam, que eu quero fama, que eu quero... Nunca quis isso para minha vida. Nunca sonhei, tá, em estar onde eu estou. Nunca, não era pretensão para minha vida. Queria mudar de vida com o meu estudo, com o meu trabalho, como sempre trabalhei, como sempre estudei. Mas, não vou dizer nem fama, mas estar na internet, ter essa visibilidade que eu estou tendo agora é uma coisa muito bacana, É uma porque oportunidade. eu consigo ajudar outras pessoas e meu intuito sempre foi esse, de ajudar o próximo. E uma coisa que eu falava muito, eu vou estar na internet, mas eu quero estar na internet para ajudar o próximo. A minha vida era pautada dessa forma em querer ajudar. Da minha forma simples, no que eu podia ajudar, porque eu nunca fui uma pessoa de muitos recursos. Mas eu falo, quando as pessoas chegavam lá, né, eu já trago para a barraca, que eu poderia ofertar um lanche, que eu poderia ofertar algo, eu sempre ofertei, porque você muda de vida, ou você tem mais do que o outro, e você não ajudar o outro, não tem por que você ter, tá? Não digo referente a quem tem muito, porque eu não tenho, tô trabalhando ainda. Você tá rica, né? Tô trabalhando, tô conquistando minhas coisas aos poucos, com honestidade, com trabalho. Então, se eu conseguir alcançar, né, as coisas que eu medi para minha vida, vou ajudar as pessoas, continuarei ajudando as pessoas, porque é isso que faz sentido. É você conseguir ter algo mais para ajudar o outro. Faz parte da sua Faz, essência. porque senão não tem porquê você Não tem um tá ali. propósito. Não tem um propósito. Você tem que viver para ter um propósito. Exatamente. Então, eu estou em construção, né? Eu estou aprendendo um pouquinho a cada dia, né? A cada dia eu estou tentando entender esse mundo aí que me colocaram. Não é E fácil. não é, gente, não é fácil. Você tá... Você bota sua cara a tapa, né? Você tá ali falando O muita tempo coisa. todo. Então, E o eu tô agora, Mani? aprendendo. Sei que você vem também expandindo seus negócios. Sim, a Vem gente na tá. questão também aí da moda. Vai fazer comercial. Adriana está aqui. Cacai também. Adriana. Cacai aqui também. Pois é. Conta pra maravilhoso. gente essa novidade A gente também saiu do do empreendedorismo, agora, né? né? De alimentos. Sim. E abre uma loja da Cacai, a primeira loja física, né? Da marca Cacai aqui em Salvador. Eu junto com minha irmã Fá, que é minha sócia. A gente está aprendendo ainda, porque é tudo muito diferente, Claro, né? É tudo... Empreender é uma diferente. roda gigante, Na né? verdade, empreender acaba sendo um risco Isso. também, Isso. não é? Mas a gente está indo aí, meu filho, não vai parar não, bora. Já deu tudo certo. E a gente tá aqui na torcida. Vou convidar, as meninas já conhecem, doutora Kátia, no Shopping Deu Passeio. endereço. Shopping Passeio. No passeio. Lá no Taigara. Taigara, muito falar que vai chique. gostar. Muito bom. A galera aí A já loja vai é bem largar, viu? aconchegante, as meninas super atendimento. E olha quando Olha eu fui aí. bem. Mas tem para terceira idade a pra- moda ou só para primeira e segunda? É que nem disse que essa primeira e segunda pra idade. gênero. Esse é Ó, pra não tem idade, todas. nem tem Não gênero. tem É. não, tem pra todos os públicos. Olha quem fala, né? A mulher toda linda. Pois é. Não, mas Mentira, doutora. você, pelo menos a mulher, eu sou assim, eu Sim. sou muito crítica comigo. Sim. Eu vou responder depois sua pergunta. Aham. Eu acho que a elegância ela se resume em você vestir algo que lhe favoreça. Sim. Então, na minha idade, jamais vou botar uma mini saia, um short, uma transparência, um decote. Não dá mais. É por isso que eu estou perguntando Aí a tem que ela. sentir à vontade, né? Não me Acho que sinto é. mais à Com a- vontade. com É isso. É A isso. roupa ela Sentir- caracteriza se você enxergar estar da melhor se sentindo maneira. bem. Isso. É você vestir algo que lhe favoreça, lhe dê conforto. Mas a Cacai tem, viu? tranquilidade. Mulher, A Cacai tem. acredite. Tem. Vou lá Corpo, visitar. qualidade. Vou lá Tem. visitar, porque as lojas, elas hoje, a moda de um modo geral, ainda bem que está se preocupando conosco da terceira idade. Porque muitas vezes eu chego nos locais, é mini saia. Meu Deus, ela short, fala assim, a decote. terceira idade, eu já tô aqui pensando como é essa terceira idade. Já dei pra ela. Terceira? Essa terceira idade Mais aí. para 70 do que para 60. Olha Essa é a isso, minha terceira gente. idade. Então, Pense. é o que eu estou lhe Eu já dizendo. sei. Vou Já botar, sei, vou botar a senhora assim no meu espelho todo dia. É, Mas, porque eu já senhora, tô me achando assim, acabei de fazer Deixa eu 50. chegar Foi lá. E a gente tem que foi estar uma bem. idade que me deu medo. Independente da confessar. idade, a gente tem que estar da bem. idade, da roupa, Mas foi a idade que da me deu forma medo. que você- Envelhecer é a melhor coisa do mundo. Mas quando eu Envelhecer falei fazer com saúde, 50... com- Envelhecer, saúde, para mim, é a melhor coisa Com a mente do legal, é o que importa. Porque na medida saúde mental é que importante. É, saúde mental. a idade vai chegando, você começa a se desvencilhar de coisas Sim. que você dava importância e que não importam mais. Você não tem mais obrigação de agradar a ninguém.
a não ser a você mesma. Os filhos criados, curtindo agora o melhor amor do mundo, que é o amor de avó. O maior é de mãe. Esse ninguém mexe. O melhor de vó. Mas o melhor é o de vó. Né? O melhor amor do mundo. Então, você tem a possibilidade de vivenciar essa experiência. Já quer, né, Adriana? Eu quero e eu posso. Eu já tenho um filho de 25, outro de 13, eu já posso. Bom, ele não saiu a mim, porque eu fui mãe aos 23. Então, também. se ele fosse muito apressado, você já seria avó. O meu também tem 26, o meu tem 26, meu filho. E minha filha já tá demorou bom, mais né, um Mani? pouquinho. O meu vai meu demorar. filho. Quem sabe Mais você velho disse que não volta quer daqui a um filho, tempo, não. Mani. Toda linda aí. Pois é, aí você vai ver como é bom. Ó. Então, eu olho para trás, respondendo a sua pergunta, faria exatamente tudo o que fiz. Nunca perdi minha essência, apesar de ter trabalhado numa área extremamente difícil, com o que a gente chama o esgoto da sociedade. Ninguém vai numa delegacia lhe convidar para um banquete. Ninguém vai lá para lhe dizer que acertou na loteria. Verdade. As pessoas chegam lá com problemas graves, sérios, e quer ter essa escuta, essa acolhida, que foi o que eu sempre fiz na minha vida. Agora, você também não perder a sua essência e não se transformar numa pessoa sádica, né, de achar que você convive com a violência todo dia e normalizar aquilo como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Não é. Não é. Hoje eu me dou o direito de não assistir mais esses programas que retratam a violência o tempo inteiro. Hoje o rapaz chegou lá em casa para fazer a faxina. A senhora viu o cavalo? Não quero ver. Mexer com animal, com criança, com idoso e com mulher, eu não quero saber. Então, apesar de estar ainda na ativa, na academia de polícia, mas estou lá na nossa casa-mãe, recebendo os novos alunos, as pessoas que estão ingressando na Polícia Civil, que é uma grande responsabilidade também, prepará-los para vir atuar aqui na sociedade. E uma academia forte faz com que as corregedorias desapareçam. Não tem porquê, se você forma bem um policial, não tem porquê depois você punir ele. Então, esse hoje é o meu papel. Faria exatamente a mesma coisa, escolheria a mesma profissão. Fico feliz de não ter mudado a minha essência, a minha maneira de ver, de enxergar a vida, de acreditar nas pessoas, nos valores que meus pais me passaram e que eu passei para meus filhos, e hoje eu estou tendo a oportunidade de passar para minhas netas. Sim. Do respeito às diferenças, respeito ao outro, acima de tudo. Não criticar. Se você não pode elogiar, não critique. Guarde suas opiniões. Eu sei que minhas netas estão aí. Hoje ainda não têm acesso às redes sociais. Eu tenho 2 netas com 9 anos, uma de 7 e uma de 6, que os pais proibiram terminantemente tela. E é a única coisa que eu obedeço, porque o doce antes do almoço eu dou, o pau picolé antes eu dou, agora o celular em hipótese alguma, e elas também já estão acostumadas e não pedem. Eu digo, não tem, esqueça que vovó faz tudo por vocês, mas isso não. E eu sei que elas vão enfrentar uma outra realidade, né, do mundo social ou das redes sociais. Eu tinha diário com um cadeado e escondia para ninguém ler. Olha aí. Hoje eu percebo que as pessoas publicam a vida inteira, a unha que pintou, o cabelo que fez, a comida que comeu, o lugar que esteve. Eu não sei que importância isso pode ter para você daquilo que eu fiz, do meu dia a dia. Por isso que eu não publico nada. Mas aí vem justamente essa questão, né, dos 2 olhares. Aí você traz uma perspectiva da sua vivência diante da sua realidade, da sua trajetória, e incrível como é o poder da comunicação. Aí a gente tem 2 mulheres, diferentes maneiras uma de empreender, outra de empoderar, e aí a gente vê nessa construção, eu não sou acessível, né, à rede, a outra trabalho com a rede, a diversidade que nós isso mulheres muito temos, legal. né, Aqui, é importante haver. Quem sabe ela faz mudar de opinião, quebrar essa barreira e não, é de extrema importância essa diversidade de mulheres, porque não muda a nossa capacidade, nosso comprometimento com a vida, com a experiência que cada uma traz. E eu quero encerrar, já está encerrando, Adriana. O intuito, né, de hoje, gente, foi justamente trazer, né, o papel da mulher na sociedade hoje, como a gente se empodera, como a gente pode estar inspirando a vida de vocês, com histórias, né, cada um com a sua história.
que não é uma história inventada e que muitas vezes o recorte que está ali, ó, na rede social é apenas um recorte. E não façam Então, julgamento através não disso. julguem através dos recortes. A gente precisa conhecer, como a doutora falou, respeitar, não julgar. Cada um tem sua história, né? Outro dia eu estava numa aula e o professor falou assim: a gente vê esse copo aqui, mas cada uma de nós vai descrever ele de uma maneira diferente, porque a gente vai trazer as nossas vivências, a nossa história. Verdade. Então a gente precisa ter esse olhar mais empático, né? Como um todo, como a sociedade como um todo. E que bom vocês poderem compartilhar um pouco pra gente. Pra encerrarmos esse podcast, eu quero muito que vocês deixem uma mensagem. Uma mensagem de reflexão, de empoderamento, do que vocês representam hoje para a sociedade diante dessa trajetória, para que os nossos, já ia falar os nossos ouvintes, né? Para que os nossos seguidores, telespectadores que estão nos acompanhando no nosso canal no YouTube, bem como no Instagram, eles possam também se enxergar de alguma forma na história de vocês neste dia. Bom, eu posso dizer que poder ninguém ganha. Poder se conquista. E você só conquista poder com estudo, dedicação, foco e respeito. Sem esses elementos, você não consegue. O estudo vai lhe dar competência. Nós nascemos com talento. Então, tem gente que tem talento para música, para culinária, para arte, para dança. Então, se você tem que descobrir qual é o seu talento. Então, o meu talento é lidar com pessoas. E eu acho que eu desempenhei esse papel através da competência que eu adquiri com o estudo. Você só adquire competência estudando, conhecendo, vivenciando. Então, a mulher não tem que sentar e esperar que o poder bata na porta dela. Ela tem que se empoderar. Isso. Ela tem que se ver no espaço dela e ter a certeza de que ela pode caber em qualquer lugar. E nunca permita que você apague a sua luz para caber no escuro de ninguém. Perfeito. Então, nas redes sociais, essas críticas são pessoas escuras. Então, não apague sua luz, porque esse escuro é muito pequeno para você. Oh. Eu vou bater palma. Olha aí, Mani. Me emocionei. Que bom, mãe. É entender isso, né? Que juntas somos mais fortes. Eu trago muito isso. Ainda que pareça que as coisas não vão dar certo, ainda que você escute muitas críticas, continue. Continue, não desista. Vá. É isso. Porque no momento certo as coisas vão acontecer. Não apague sua luz. Não apague sua luz. Vai Não entrar no apague sua escuro luz. de ninguém. Entender que a gente pode mais unida, que as mulheres podem muita coisa, sim. Sim. Sim, unida. Então, mulheres, então se empoderem. Independente da Verdade. idade, gente. A idade só é um detalhe. Pois é. Não coloque seus sonhos no baú, é no momento que Nós vamos dá. marcar um Momento podcast só para eu contar minhas experiências. Olha aí. Eu comecei tudo a partir dos 45, estudar. Eu vou tirar a carteira de tudo. habilitação, viu, gente? Vai, Dori. Tô estudando. Eu quero ver você na rede e quem sabe pegar uma carona, né, Adri? Bora. Pois é. Vamos pegar Vai gravar carona no com carro. Mani. Quem sabe a gente vai gravar um episódio no carro de Mani Rego. Bora. Então, gente, Pela Bahia, pense aí. felizmente Eu tô- estamos chegando no finalzinho, não temos mais tempo. E eu quero até registrar, de verdade, esse momento de construção, que não é somente pra mim, pra Adriana, pra Mani, pra doutora Kátia, que seja pra vocês também. Porque a gente consegue enxergar aqui 4 mulheres que pensam de formas diferentes, que vêm de realidades diferentes, que são de idades diferentes, de vidas diferentes, seja a vida social, bem como na rede social ou na vida pública. Mas uma única coisa nos une, é justamente essa empatia, Sim. né? Essa vontade de mudança, a persistência em acreditarmos em nossos sonhos, mesmo que para muitos aquele sonho seja grande e que a gente nunca vai conseguir alcançar. E aí a gente traz essas mulheres que são exemplos de alcance. E esse alcance não vem de uma hora para outra. Eu acredito que vocês também vão fazer essa reflexão, né, Adriana, diante desse nosso bate-papo, que há várias vertentes, mas nos levam a um único caminho, que é o caminho
da vida, de ser quem a gente é e que você nunca perca a sua essência de verdade, Mani. Bem como a doutora Kátia, que vem percorrendo essa trajetória e aí tem muitos e muitos sonhos ainda a serem conquistados. Sem dúvida. E eu fico muito feliz, de alguma forma, em vocês participarem. Eu digo que o podcast A Gente Fala é um apoio Exatamente. em rede, né? É um momento de uma apoiar a outra, cada um com sua história, com suas dores, com suas dificuldades, mas também com muitos desafios e conquistas. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Agradecer a vocês. Contem com a Um abraço gente. pra vocês. E venham Obrigada. mais vezes, viu, Mani? Venham mais vezes também, deixar. doutora Kátia. E é isso aí, minha gente. Estamos encerrando o 7º episódio do podcast A Gente Fala. E ó que esse a gente falou demais, viu?